Olá! Esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para abordarmos um tema que é muito importante nos momentos atuais, que trata de uma das leis morais existentes no nosso planeta, leis estas feitas pelo Criador, e que muitas vezes, na correria do dia a dia, nós deixamos de lado e não nos atentamos para a grande importância que ela tem. Nós falaremos hoje sobre boas leituras e fé raciocinada. Antes disso, já devemos ter a nossa água para ser fluidificada, né, a nossa garrafa ou o nosso copo, para que possamos, após o tratamento, tomarmos o remédio específico que a espiritualidade nos colocará no copo. Vamos lá, então, fazer a nossa elevação, a fim de nos desligarmos de todas as nossas preocupações e dos assuntos que tomaram a nossa mente no dia de hoje. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos e assim iremos fazer a primeira ligação com o nosso mentor individual, o nosso anjo de guarda, agradecendo a ele pela proteção, pelo amparo que nos dá em todos os momentos da nossa existência. Pedimos a ele que nos leve ao Mestre e a Jesus neste momento. Nós pediremos que nos leve ao Criador. E, ajoelhados em espírito, agradeceremos ao nosso Pai Celestial a bênção desta encarnação com todas as experiências que Ele nos reserva para o nosso crescimento, para a nossa felicidade. Vamos materializar este agradecimento orando: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Repetindo, então, o título da nossa preleção de hoje, né, Boas Leituras e Fé Raciocinada, podemos estender este conceito de boas leituras com boas conversas, com bons filmes, sejam eles no cinema, na TV, no celular, e tudo isso, né, faz fortalecer, quando a coisa vista ela é boa, faz fortalecer a nossa fé de que tudo está em perfeito estado, em perfeito lugar, que o nosso planeta é governado por Jesus e nada está fora do lugar. Quando nós temos uma leitura, principalmente das obras da doutrina, né, sejam elas obras básicas ou da biblioteca vasta, né, de André Luiz, pela psicografia de Chico, Emmanuel, tudo isso faz com que reflitamos sobre a beleza da doutrina espírita e que nos explica tudo, desde que pesquisemos, desde que
nós reflitamos sobre estas verdades que estão dentro do Evangelho de Jesus. Vejam só, quando nós buscamos na literatura espírita alguma coisa, oramos, vamos olhar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, encontraremos em um e em outro a resposta para as nossas dúvidas. Com certeza, nas 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, teremos a resposta da nossa dúvida, do nosso anseio, enfim, daquilo que tanto, né, nos acicata a curiosidade. Quando se fala boas leituras, nós temos que entender que, ao lermos algo edificante, ao assistirmos um filme que nos traz conhecimento, que nos traz uma visão mais larga das leis universais, nós estaremos estabelecendo um contato com entidades espirituais mais elevadas. É evidente que se nós não fizermos isto, se nós tivermos uma leitura não edificante ou assistirmos algum filme não muito bom, ou cultivarmos conversas de baixo teor vibratório, as entidades espirituais que nos rodearão serão do mesmo padrão vibratório. E à medida que nós insistimos neste hábito, né, do cultivo desse tipo de leitura, nós vamos atraindo mais e mais entidades, chega um ponto em que elas começarão a nos indicar as leituras, nos indicar as coisas que iremos assistir. Mais ou menos, né, num processo de obsessão bem discreta, em que seremos influenciados por estas entidades a buscar aquele tipo de literatura, o tipo de filme que elas gostam. E elas, evidentemente, encontrando ressonância em nós, vão fazer com que nós busquemos esse tipo de coisa. Por isso, a importância das boas leituras para que possamos fortalecer a nossa fé e termos a fé raciocinada. Nos momentos de aflição, nós, se não tivermos o lastro dentro de nós, o nosso barquinho vai naufragar. A fé raciocinada é aquela que enfrenta as situações em qualquer momento da nossa existência, em qualquer parte que estejamos, e vai fazer com que, gradativamente, nós vamos tendo conhecimento. Para que nós estamos aqui? Não é para sofrer, é para aprender. Aprender o quê? E assim, vamos progredindo moral e espiritualmente. Deixaremos de ter problemas? Lógico que não. Porém, esses problemas serão vistos de uma ótica diferente, ótica em que a doutrina espírita nos mostra quais são as razões, né, que fazem com que as coisas ocorram. Então, por exemplo, a lei de causa e efeito, que nos mostra que toda a causa ocorre ou mais efeitos, e todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Se nós, na nossa existência, não descobrimos a razão das coisas que estão acontecendo, para nós deve ter alguma coisa lá para trás. Essa busca, ela normalmente é infrutífera, porque nós não conseguimos descobrir isso, né? A não ser que seja algo que ocorreu ontem, anteontem, e assim nós vamos pesquisando e achamos. Mas, via de regra, é um pouco difícil essa busca. Então, a pergunta certa não é o porquê estamos passando isso, mas sim para quê. Para que passamos por determinada situação. Através da leitura do Evangelho, através das obras básicas da doutrina espírita, nós conseguiremos ter as respostas necessárias. Estas respostas, repetindo, vão fazer que a nossa fé se solidifique, para que possamos enfrentar as vicissitudes, os problemas, que são nada mais do que as consequências dos nossos atos, do desrespeito às leis divinas, às vezes de modo inconsciente, às vezes de modo consciente. Mas, enfim,
plantamos e colhemos, né? Desta lei ninguém escapa. Então fica a mensagem que busquemos sempre na leitura edificante o fortalecimento da fé. A fé raciocinada, a fé que não é aquela imposta por alguém, mas sim a fé que apresenta ao longo de toda a nossa existência as respostas que tanto necessitamos para entender a vida. Vida esta, concluindo, que o Pai nos proporciona para a felicidade. Vamos agora ao nosso passe, né? E após o passe, nós vamos fazer as nossas vibrações. Vamos fazer diferente. Vamos fazer as nossas vibrações e depois vamos tomar o nosso passe. Assim, a nossa ligação será mais forte ainda. O que são vibrações? Nós dirigiremos os nossos melhores sentimentos, conduzidos pelo nosso pensamento para determinados pontos. E assim nós vamos retribuir à sociedade este bem-estar que estamos tendo ao ouvirmos esta preleção e refletirmos sobre ela. Novamente, eu peço que fechem os olhos e vamos, assim, vibrar pela paz no nosso planeta, principalmente na região da Rússia, da Ucrânia, da Síria, da África e tantos outros lugares em conflitos. Vibremos pelo nosso Brasil para que a paz continue a reinar aqui e que as forças inferiores sejam afastadas. Vibremos por todos os hospitais, pelas criaturas que trabalham nele, todos os médicos, enfermeiros, os porteiros, as atendentes, todos aqueles que tratam com o doente. E vibremos pelos doentes para que tenham a paciência e a coragem moral de enfrentarem as suas dificuldades. Vibremos por todos os lares da terra, que neles se faça presente o Mestre, ensinando, iluminando e confortando. Vibremos pelo nosso lar, para que tenhamos nele sempre um porto seguro, a nos socorrer, a nos proteger e a recarregar as nossas energias após um dia de lutas. Vibremos, por fim, por nós mesmos, para que tenhamos sempre a fé necessária de olhar para frente, entendendo que o passado não pode ser modificado, mas sim podemos modificar o nosso futuro, como disse Chico Xavier, de uma maneira em que plantaremos agora no presente. Continuando de olhos fechados, buscamos agora pedir aos nossos amigos espirituais que, por intermédio do nosso mentor individual, aplicarão o passe em nós. Mentalizamos uma cortina de luz azul prateada que desce sobre nós e vai revitalizando as nossas energias, vai também equilibrando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que possamos ter atos equilibrados, atos condizentes com as leis do Criador. Agradeçamos agora a bênção de mais este tratamento e que o Mestre possa sempre estar conosco, à frente, iluminando o nosso caminho evolutivo. Graças a Deus, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.